Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do Café com Teologia. Há alguns dias atrás, nós iniciamos uma nova série chamada Dicionário Teológico. E hoje nós vamos iniciar o assunto sobre 3 definições importantes. Quer saber quais são elas? Acompanhe esse vídeo até o final, que nós vamos falar sobre isso. Algumas pessoas entram em contato comigo para tirar dúvidas teológicas, pedindo livros voltados para as suas necessidades, e para isso nós criamos um novo plano aqui no clube de membros do canal. É o plano Café Super, que dá acesso a você à consultoria teológica. Você tem suporte de dúvidas pelo nosso e-mail e ainda tem dicas de livros personalizadas de acordo com a sua necessidade e interesse. Além disso, você também ganha acesso a todos os cursos que nós fazemos pelo canal, sem pagar mais nada por isso. Clique em Seja Membro e escolha o plano Café Super para você participar da consultoria teológica. Eu já vou dizendo para você, logo na abertura desse vídeo, que os 3 termos que eu trouxe para a gente pensar hoje é um pensamento introdutório. São termos muito complexos, muito variados e, sem dúvida, não conseguiríamos esgotar o assunto dos 3 temas num único vídeo. Mas a minha intenção também é que você me ajude a fazer os próximos episódios do Dicionário Teológico. No finalzinho desse vídeo, eu vou explicar como você vai me ajudar a fazer os próximos vídeos dessa coluna. Hoje nós vamos falar introdutoriamente sobre fundamentalismo, conservadorismo e progressismo. O que esses termos querem dizer? O que é uma pessoa fundamentalista, conservadora, progressista? Será que todo conservador é fundamentalista? Será que tem conservadorismo no Brasil? São muitas coisas que a gente tem que pensar e é claro que esse vídeo não dará tempo da gente esgotar todas essas possibilidades. Até porque não é muito fácil uma definição exata de cada um desses termos, não é? Só para a gente ter uma ideia, quando nós falamos de conservador, nós nos referimos à palavra conservar. Mas conservar o quê? Conservar em relação ao quê? E mesmo vale para a palavra progressismo. É um progresso em relação ao quê exatamente? Então, esses termos não são tão exatos assim e não são tão fáceis de serem precisados como parece inicialmente. Mas para a gente ter uma ideia, sobre fundamentalismo, o nome remete a fundamentos, que são defendidos e apresentados de uma maneira intransigente. Não há diálogo em relação a esses fundamentos. Ou os abraça, ou então são considerados hereges. Sobre conservadorismo, é aquilo que deseja conservar uma estrutura eclesial já existente. Por isso, todas as hierarquias são conservadoras. Ou, pelo menos, tendem a ser conservadoras. Até porque elas estão na hierarquia. É favorável para elas continuar do jeito como está. Para que mexer nisso? E também são conservadores em relação à doutrina. Não pretendem atualizar, pensar, contextualizar a doutrina e apenas querem reaplicá-la independente do momento. Um conservador, diante da possibilidade de uma mudança, ele tem uma certa resistência em relação a ela. Ele não quer que as coisas mudem, porque aquilo que ele pretende conservar é considerado o melhor momento daquele movimento. E como progressismo,
é aquele movimento que pensa em encarar as transformações pelas quais o mundo passa e considera que essas transformações elas são inevitáveis. Para um progressista, quando o assunto é mudança, não é necessariamente que ele tem anseio em mudar o tempo inteiro, mas ele entende que mudanças acontecem, que elas sempre aconteceram na história da humanidade e que, já que elas são inevitáveis, é melhor você se preparar para dialogar com elas da maneira mais eficiente possível. Nós também podemos acrescentar a essa discussão o fato de que os fundamentalistas têm uma tendência ao fanatismo e também ao literalismo das escrituras. Para um fundamentalista, a Bíblia ela é do início ao fim inspirada por Deus. Alguns movimentos fundamentalistas consideram que ela foi ditada por Deus e, portanto, não se leva em consideração as questões da cultura da época, das traduções que foram feitas, da linguagem usada para aquele momento, e se entende que tudo deve ser reproduzido literalmente. Mas é claro que essa literalização tem as suas predileções. Por exemplo, um fundamentalista é intransigente quando diz que uma mulher não pode ser pastora porque na Bíblia não tem fundamentos para isso. E isso é muito questionável, evidentemente, não apenas pela questão cultural. Mas, por exemplo, nenhum fundamentalista apedreja uma criança quando ela é desobediente. Mas isso também está escrito lá no Pentateuco. E é claro que não se pode seguir isso de maneira literal, como também tem várias outras coisas que não podem ser encaradas literalmente, tal qual o texto estava dizendo. Um conservador defende a manutenção das instituições tradicionais, da igreja, como era quando foi fundada ou no seu melhor momento, da doutrina, principalmente ligada ao seu fundador e à sua principal referência nesse caso, e também a outras questões como a família, como a sociedade e como outros elementos que se agregam a isso também. Um conservador, quando ele é enfrentado pelas mudanças, ele tende a se tornar fundamentalista. Isso é bastante importante da gente pensar. Nem todo conservador é fundamentalista. Por exemplo, tem grandes pensadores conservadores que deram muitas contribuições para a teologia. Joseph Ratzinger era um teólogo conservador e um teólogo brilhante. Mas no Brasil, eu me arrisco a dizer que nós praticamente não temos um movimento de fato conservador, seja eclesiasticamente falando ou seja teologicamente falando. Quase sempre quem se arvora a essa titulação é um fundamentalista que apenas não se nomeia como tal. Porque esse conservadorismo teológico que nós temos no Brasil, quando é afrontado, pensa seriamente em se tornar um reacionário, um fundamentalista. Mas nem todo conservador precisa ser um fundamentalista, e na teologia da Europa, por exemplo, tem vários casos de teólogos conservadores que não eram fundamentalistas nem de perto, né? Já o progressismo entende que o ser humano e o mundo passam por transformações importantes e que essas transformações não são só inevitáveis, como também elas são positivas para o aperfeiçoamento do próprio ser humano, da sociedade, da igreja, porque entende que a igreja não pode ser uma reprodução da igreja do século XVI ou do século III, mas que ela deve encarnar a realidade com o contexto em que ela se encontra. Outros pontos que a gente pode analisar é pensar numa questão de exemplo, né? Vamos pensar no exemplo do relógio. Imaginemos
que nós temos um fundamentalista, um conservador e um progressista localizado num determinado lugar às 7h30 da noite. Para um conservador, às 19h30, às 7h30 da noite, é a hora mais importante do dia. E ele não quer deixar que o tempo passe, mas que continue sendo 19h30, porque nada melhor do que esse horário. O presente é que é o mais importante e ele deve ser conservado, embora esse conservador sempre tenha o olho voltado para o passado, principalmente o passado mais ideal possível. Não tanto quanto um fundamentalista. Ele está às 19h30, mas para ele nada foi melhor do que às 19 horas. Aquele que era o horário ideal, e nós temos que fazer de tudo para voltar àquele horário, porque é esse o horário que nós devemos ter, e quem gosta de outro horário está errado, está em pecado e não sabe o que é verdadeiramente o bem para a sociedade. E um progressista que está posicionado às 19h30, ele sabe que daqui a pouco vai ser 20 horas. E não há nada o que possa ser feito para impedir que o relógio se atualize e que a gente chegue às 20 horas. E esse progressista vai entender que é melhor estar preparado para lidar com as 20 horas, porque às 19h30 vão ter passado, independente de qualquer esforço que se faça em relação a isso. Talvez esses exemplos nos ajudem a enxergar um pouquinho mais o que a gente está falando. Um fundamentalista tem os olhos no passado. Um conservador olha para o presente, mas sempre é namorado do passado. E um progressista olha para o futuro. E é claro que tudo isso tem os seus riscos, né? Ficar preso no passado nos torna retrógrados. Pensar apenas no futuro pode tirar de nós alicerces do que foi construído no passado, sobre o qual nós também precisamos dialogar, até para que possamos encarar de uma maneira mais positiva e eficiente as transformações que virão no futuro. Por isso eu digo para você que não é muito fácil as definições sobre esses termos. E a gente precisa voltar nessas temáticas para que possamos falar com mais detalhes sobre cada um desses movimentos, né? Por isso eu vou lançar para você o desafio da palavra-chave de hoje. Se você quer que o próximo vídeo seja sobre o fundamentalismo, você vai digitar nos comentários a letra A. Se você quer que o próximo vídeo seja sobre o conservadorismo, você vai digitar lá nos comentários a opção B. Já se você quiser que o próximo vídeo seja sobre o progressismo, é só você escrever nos comentários a letra C. A para fundamentalismo, B para conservadorismo e C para progressismo. E a opção mais escrita nos comentários vai ser o próximo vídeo da série Dicionário Teológico. Para a gente encerrar, eu quero dar um outro exemplo, o exemplo da família, que eu até citei. Para um fundamentalista, a única composição familiar que existe é a sua, sempre, em todo tempo. Mesmo o que cabia ao homem, à mulher, aos filhos, e esse momento, se não é, tem que voltar. Para um conservador, ele entende que a família deve ser mantida, mas aceita que alguns outros papéis foram aclopados ao papel feminino. Ele até aceita que algumas mulheres trabalhem, que algumas mulheres tenham estudos, embora alguns tenham resistência, mas aqueles que aceitam, aceitam desde que a mulher não possa abrir mão daqueles papéis que inicialmente estavam presentes na família. E um progressista entende
que a sua família é uma família legítima, que ela tem todo o direito de assim o ser, mas que existem outras formas de se constituir e de se formar uma família. E que essas formas dizem respeito apenas às pessoas que consentem em viver essa relação familiar, desde que, é claro, não haja violência, não haja crime e não haja nenhum tipo de opressão, seja por consentimento mútuo das pessoas envolvidas. E esse progressista entende que essas composições familiares devem ser consideradas como novas formações da família, o que não quer dizer que será um desprezo para quem tem outras formações que não aquelas. Então, é apenas mais um exemplo para a gente tentar entender melhor esses termos. Termos esses que estão ligados à política. Ah, mas já vai misturar teologia e política? Não há possibilidade de se pensar ciências humanas sem passar pela política, sem passar pela história. Teologia é uma ciência humana e é inevitável que ela dialogue com as questões políticas. Os termos conservador, progressista, de certa maneira, são herdeiros dos termos desenvolvidos na Revolução Francesa de 1789, que abre caminho para a Idade Contemporânea. Os conservadores são familiarizados com a direita que eram as estruturas tradicionais daquele momento. A aristocracia e a igreja, que se assentavam à direita da Assembleia Geral e defendiam a manutenção do status tal qual estava e a manutenção dos seus privilégios. Já os progressistas se identificam mais com a esquerda, com o povo, com a população representada por suas lideranças que se assentaram à esquerda. Os deputados da esquerda da Assembleia Geral na Revolução Francesa, e que logo viram que manter aquele status não era mais possível, porque a França não comportava mais aquele modelo e eram precisas mudanças. E é claro que eles não foram ouvidos e eles acabaram rompendo e criando a sua própria Assembleia Geral. Então, é claro que uma coisa não é exatamente a outra, mas é claro que há um diálogo entre essas realidades com essas questões políticas começadas no início da Idade Contemporânea e, querendo a gente ou não, temos que dialogar com essa realidade. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal e em breve a gente retorna para mais conteúdos do Café com Teologia e eu te vejo por aqui.